Algo aconteceu com você esta manhã. Talvez você não tenha palavras para descrever, mas algo dentro de você mudou. E eu estou aqui para lhe dizer exatamente o que foi. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. Você tem trabalhado muito mais do que as pessoas próximas a você. E mesmo assim, a porta que você tanto busca parece permanecer trancada. Existe uma razão para isso. E nesta nossa conversa, você vai entender o porquê de tantas portas terem se fechado para você até aqui. Até o fim desta nossa jornada, você vai reconhecer os 5 sinais que têm aparecido em sua vida e o que eles realmente significam para o seu destino. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você tanto persegue, e antes de encerrarmos, há uma declaração que vou proferir diretamente sobre sua vida. Algo que acredito ser o motivo real pelo qual esta mensagem chegou até você hoje. Você tem sentido uma exaustão que não vem do corpo, mas de uma profundidade que você não consegue nomear. Você tem passado por conversas que antigamente pareciam naturais, mas que agora soam vazias, como se estivessem ecoando em uma sala grande demais. Você tem acordado repetidamente, na mesma hora da madrugada, com uma sensação de que algo está prestes a acontecer, mas sem conseguir visualizar o quê. Você tem notado números se repetindo em lugares onde não deveriam estar, como se o universo estivesse tentando capturar sua atenção. E, acima de tudo, você vive com um pressentimento constante de que a vida que você construiu não é mais o lugar onde você pertence. A maioria das pessoas diria que isso é apenas estresse, que é apenas o peso da rotina ou a fadiga de quem tenta demais. Mas eu estou aqui para lhe dizer que você não está apenas cansado. Você está sendo calibrado. A distância que você sente dos seus antigos círculos não é um isolamento negativo, é um realinhamento. Aquele vazio nas conversas não é falta de assunto. É o silêncio necessário para que você comece a ouvir uma voz diferente. Uma frequência que não pode ser ouvida enquanto você está ocupado demais tentando manter antigas conexões vivas. Aquela hora em que você desperta no meio da noite não é insônia, é um convite. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. É o momento em que o mundo ao seu redor está finalmente quieto o suficiente para que a sua verdade seja plantada em você. Se até um desses sinais acabou de tocar profundamente em você, se os seus ombros relaxaram em algum momento nos últimos minutos ao perceber que não está enlouquecendo, mas sim despertando, pare agora. Respire fundo comigo. Deixe que essa percepção se assente exatamente no lugar onde a dúvida costumava morar. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são o seu espírito dizendo sim. É o menor dos acordos, mas é um acordo real e consciente. É a sua forma de dizer que aceita a calibração que está ocorrendo. Digite 888, então venha direto de volta para mim.
A verdade é que você tem tentado abrir portas que, na verdade, já deveriam estar fechadas há muito tempo. Você tem forçado a passagem por corredores que não levam ao seu propósito, movido por uma inércia que você herdou de um tempo em que precisava sobreviver a todo custo. Mas o que você está sentindo agora, essa sensação de que tudo o que você construiu está parecendo pequeno ou apertado demais, é a prova de que o sistema de navegação da sua vida está recalculando a rota. Você não está falhando em abrir as portas. Você está sendo impedido de entrar em lugares que não comportam mais quem você se tornou. Existe um padrão oculto aqui. Você acredita que o seu valor está na sua capacidade de arrombar fechaduras, quando, na verdade, o seu valor reside na sua capacidade de reconhecer qual pátio você foi chamado para habitar. Durante muito tempo, você operou a partir de um lugar de esforço. Você acreditava que, se pudesse apenas ser um pouco mais rápido, um pouco mais forte, um pouco mais dedicado, o resultado seria a abertura que você tanto busca. Mas o que tem acontecido é que o seu esforço, por mais nobre que seja, tem sido aplicado na direção errada. Você está gastando energia para sustentar o que já deveria ter sido deixado para trás. Imagine que a sua vida é um grande pátio, uma estrutura vasta, cheia de salas e caminhos que você ainda nem começou a explorar. Enquanto você estava ocupado tentando abrir uma pequena janela de uma casa que não era sua, o grande pátio estava sendo preparado, limpo e organizado para a sua chegada. Enquanto você se desesperava porque a porta da frente do seu antigo trabalho ou do seu antigo relacionamento não cedia, você não percebia que essa mesma resistência era a proteção necessária para que você não desperdiçasse mais uma década em um lugar que não lhe pertencia. O desmoronamento que você sente, a sensação de que as coisas estão saindo dos eixos, é na realidade a demolição das paredes que você mesmo construiu para se limitar. Deus não está fechando portas para lhe punir. Ele está retirando as opções que mantinham você estagnado. Ele está tirando o chão que você considerava seguro para que você possa finalmente perceber que foi feito para caminhar sobre as águas. Muitas vezes confundimos o fim de um ciclo com o fim da nossa história. Você olha para os escombros, para as portas que não abriram, para os projetos que falharam e chora porque acha que o seu destino foi cancelado. Mas o destino nunca é cancelado. Ele é apenas refinado. O que você chama de desastre, o céu chama de desobstrução. Quando você para de lutar contra o fechamento das portas, algo extraordinário começa a ocorrer. O seu foco muda. Você deixa de olhar para o que foi negado e começa a olhar para o horizonte que se expandiu. Você deixa de implorar por uma entrada e começa a se preparar para a recepção. É um movimento sutil, mas que altera toda a frequência da sua existência. Você tem carregado uma carga emocional tão pesada quanto o aço, acreditando que a sua resiliência era a sua maior virtude. Mas a resiliência, quando mal direcionada, torna-se uma teimosia que impede o novo de chegar. O que você precisa entender, o que a camada abaixo desta revelação nos mostra, é que você não precisa mais carregar o peso da abertura. O dono do pátio é quem detém a chave. A sua única responsabilidade, a sua única tarefa é a prontidão. É por isso que você está se sentindo tão desconectado dos seus planos. Você está sendo retirado do modo de execução forçada e colocado no modo de espera receptiva. Não é um estado de passividade, mas de vigília. É como estar na sala de espera do seu próprio milagre, onde você não precisa mais gritar, não precisa mais empurrar, não precisa mais provar o seu valor para quem não tem a capacidade de reconhecê-lo. Você está sendo preparado para ocupar um espaço que exige maturidade, exige desapego e, acima de tudo, exige a coragem de aceitar que o que foi perdido foi, na verdade, a sua libertação.
Olhe para trás, apenas por um segundo, para os momentos em que você sentiu maior desespero. Você lembra como, meses ou anos depois, percebeu que se aquela porta tivesse se aberto, você teria ficado preso em algo que hoje lhe pareceria uma prisão? A sua angústia de hoje é a mesma proteção de amanhã. É a mão invisível conduzindo você para fora da zona de conforto que se tornou perigosa para a sua alma. Você não está desmoronando porque não é capaz. Você está desmoronando porque a estrutura antiga não tem mais base para sustentar o tamanho da bênção que está por vir. O que vem a seguir não cabe no seu antigo eu. O que vem a seguir não pode ser acomodado na sua antiga forma de agir. Por isso, respire, aceite a desconstrução, acalme o seu coração. O que está sendo retirado de você é o peso, não a identidade. O que está sendo removido é a ilusão, não a promessa. A cada momento em que você se sente tentado a forçar uma nova porta, lembre-se de que o seu caminho já foi traçado. O grande pátio não possui apenas uma entrada, ele possui a entrada certa, aquela que, quando você finalmente estiver diante dela, não exigirá que você force nada. Você simplesmente saberá. A porta se abrirá no momento em que você estiver pronto, nem um segundo antes, nem um segundo depois. E quando ela se abrir, você entenderá que cada fechamento anterior foi apenas um compasso de espera, uma nota necessária para que a melodia da sua vida atingisse a harmonia que ela possui agora. Não tente apressar o tempo. O tempo é o alicerce onde a sua paciência se transforma em autoridade. Quando você aprende a esperar com a alma em repouso, você se torna inabalável. O desmoronamento termina e o que resta é apenas a fundação sólida sobre a qual você construirá os seus próximos anos. O processo de purificação não é uma punição, embora muitas vezes ele pareça exatamente assim. Quando o cansaço invade os seus dias, quando a exaustão física se mistura com a clareza mental de que o modelo antigo de viver não serve mais, você está passando por uma limpeza profunda. Pense nisso como a retirada de detritos de um solo que estava adormecido há décadas. Tudo o que você carregou como peso, todas as ambições que não eram suas, todos os caminhos que você percorreu apenas para provar o seu valor para terceiros, estão sendo desintegrados pelo fogo da sua própria necessidade de verdade. A purificação acontece no silêncio da sua alma, no momento em que você para de lutar e começa a observar. Você deixa de ser o arquiteto de uma obra que estava desmoronando para se tornar o jardineiro de um solo que finalmente está pronto para o plantio. Você passou tempo demais tentando arrombar portas que já estavam trancadas por uma razão protetora. Você insistiu em puxar cordas que não estavam mais ligadas a nada. O padrão oculto aqui, o diagnóstico preciso de sua jornada até agora, é que você confundiu o movimento com o progresso. Você acreditava que, quanto mais esforço aplicasse em uma direção, mais perto estaria da sua verdade. Mas, na verdade, você estava apenas se afastando de quem você foi chamado para ser. Cada porta que se fechou na sua cara não foi um sinal de que você falhou, mas sim uma intervenção silenciosa para impedir que você entrasse em um lugar onde o seu propósito seria sufocado. O diagnóstico é claro. Você estava tentando se encaixar em estruturas que foram projetadas para outras pessoas, movido por uma fome que você achava que era sua, mas que era apenas um eco das expectativas que colocaram sobre os seus ombros. Imagine agora o grande pátio. Enquanto você chorava diante de cada porta fechada, enquanto você se sentia perdido e incapaz, algo estava sendo construído em um lugar que você ainda não conseguia enxergar. O grande pátio não é apenas um lugar de chegada, é a estrutura da sua própria identidade que foi preparada na quietude da sua ausência.
Imagine este pátio vasto, cujos muros são feitos de pedra maciça, capazes de sustentar o peso do seu futuro. O chão é firme, o ar é límpido e não há ruído de confusão aqui. Enquanto você achava que estava sendo deixado para trás, você estava, na verdade, sendo conduzido para este pátio privado. Ele foi construído enquanto você achava que estava apenas vagando pelo deserto. Ele foi montado com a precisão de quem conhece cada centímetro do seu potencial, mesmo quando você se sentia o mais despreparado de todos. Neste grande pátio, não há necessidade de empurrar, não há necessidade de competir e, acima de tudo, não há necessidade de se provar. As portas que levam ao interior deste pátio não exigem força. Elas se abrem por reconhecimento. Elas cedem apenas para aquele que parou de tentar ser quem o mundo exigia e aceitou, finalmente, a sua própria natureza. Você passou anos na periferia, tentando convencer o lado de fora do seu valor, enquanto o lado de dentro já estava mobiliado com as ferramentas, a sabedoria e a paz que você tanto procurava. A estrutura que você habita agora foi feita para suportar a sua expansão sem que você corra o risco de quebrar. Deixe que o reconhecimento se firme onde ele acabou de tocar. O ato de escrever essas 3 palavras torna a sua presença no pátio uma verdade permanente no seu próprio registro. Digite agora, com a consciência de quem chegou ao lugar certo, depois volte imediatamente para mim. A solução para a sua angústia não exige uma nova estratégia, nem um novo plano de ação, nem mais esforço. A solução é o retorno. É o reconhecimento de que onde você está agora, você já chegou. Você não precisa mais sair em busca de validação externa, porque a estrutura que você habita agora é a sua casa espiritual, um lugar construído pela mão divina, enquanto você ainda estava ocupado demais, se perdendo nas ilusões do mundo. Ao parar de forçar, ao desarmar a sua própria defesa, você permite que a porta do pátio se abra por conta própria. É um retorno à simplicidade, é um retorno à quietude. É a aceitação de que o seu lugar não é um prêmio a ser conquistado, mas uma herança a ser ocupada. Ocupar esse lugar exige apenas que você relaxe os ombros, solte as correntes da autossuficiência e entenda que, pela primeira vez em muito tempo, você não precisa de mais nada para ser exatamente quem você já deveria ser. O pátio é vasto, o céu é aberto e a estrutura é indestrutível. Você não está mais do lado de fora, batendo em portas que não foram feitas para você. Você está no centro, exatamente onde o seu processo de purificação pretendia que você estivesse desde o início. E isso é o bastante para que qualquer outra coisa que você venha a construir daqui para frente seja feita sobre uma rocha firme. Respire fundo agora, porque esse reconhecimento que acaba de tocar o seu peito precisa de um espaço para ser acomodado. Se algo nesta mensagem, se alguma destas palavras trouxe uma clareza que o seu espírito já reconhecia como verdade, deixe que o seu gesto de concordância, sem precisar de uma única palavra sequer, seja o seu amém. Não como um número, não como uma métrica vazia, mas como uma assinatura silenciosa de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. É uma concordância de alma para alma, uma forma de dizer que você compreende o que está acontecendo nas profundezas da sua própria jornada, longe de qualquer olhar externo. Enquanto você sente esse alívio percorrer o seu sistema, entenda que a sua transformação não é um evento solitário. Há alguém, uma pessoa específica que apareceu no seu pensamento nos últimos instantes. Alguém que carrega a mesma marca de fadiga e a mesma chama de esperança que você. Talvez seja alguém que tem trabalhado incansavelmente, esforçando-se para manter uma aparência de normalidade, enquanto por dentro sente o peso de uma exaustão que ninguém mais consegue notar.
Essa pessoa, cuja face surgiu agora na sua mente como um relâmpago, está esperando por uma palavra que não venha de um lugar de conselho, mas de um lugar de testemunho. Envie esta mensagem para ela, não como uma recomendação, não como um conteúdo, mas como uma entrega. O que foi revelado a você por design também pertence a ela. O que foi aberto para você também se tornará acessível para quem caminha ao seu lado com a mesma carga e a mesma sede de verdade. É um ato de ministério, é um ato de cuidado. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você reconhece. É sobre a coragem de admitir que a exaustão não era sinal de fracasso, mas o prelúdio de uma reorganização profunda na sua identidade. Você percebe agora que a sua vida não é uma sucessão de erros, mas um trajeto de refinamento. Cada porta que permaneceu trancada, cada tentativa que não floresceu, cada momento de desmoronamento absoluto foi, na verdade, a remoção das estruturas que impediam você de acessar o seu pátio real. Você não desmoronou porque era fraco. Você desmoronou porque o que foi construído sobre a areia não poderia permanecer no lugar que lhe estava destinado. Sinta o peso dessa verdade. Sinta como o ar fica mais leve quando você para de lutar contra a sua própria história. O escolhido não é aquele que nunca falhou, mas aquele que, após o colapso, consegue enxergar a mão que estava organizando os escombros para edificar algo novo. Você não foi deixado de lado, você foi trazido para dentro. E essa nova posição, essa nova forma de habitar o mundo, é o que torna o seu próximo passo diferente de todos os anteriores. Você não está mais correndo para provar que merece a entrada. Você já está dentro, a estrutura já está pronta. A paz que você tanto buscou não é o destino da sua jornada. Ela é o solo onde você pisa agora. Antes de prosseguirmos para o encerramento, antes de selarmos definitivamente este momento em sua consciência, quero que você faça uma última declaração. Digite no espaço abaixo as palavras "Eu sou o escolhido". Não o faça como um pedido, nem como uma esperança distante. Digite como uma confirmação final, como o selo de um contrato que foi lido e aceito. Digite com a consciência de quem entende que esse reconhecimento não é um privilégio, mas uma responsabilidade e um chamado. Deixe que os seus dedos escrevam o que o seu coração já aceitou como a sua nova realidade. É a sua identidade sendo reafirmada diante do silêncio, diante das portas, diante do seu próprio passado. Digite, sinta a solidez das palavras e mantenha essa postura de quem agora caminha pela porta que o Criador manteve aberta enquanto você acreditava estar trancado do lado de fora. Você é aquele que reconheceu. Você é aquele que permaneceu. Você é, por fim, aquele que habita o lugar que lhe foi preparado antes mesmo de você saber que precisava dele. Você carrega agora a marca de quem compreendeu que o desmoronamento não era o fim do caminho, mas a remoção das paredes que impediam a sua visão. Tudo o que caiu ao seu redor, cada plano que se desfez e cada expectativa que frustrou o seu coração, tinha o único propósito de libertar o espaço necessário para a sua verdadeira estrutura. Você é agora alguém que não depende mais da solidez das coisas visíveis, porque aprendeu a habitar a solidez daquilo que é invisível. A exaustão que você sentiu por tantos anos foi a prova de que você estava tentando carregar um peso que não era seu, tentando sustentar portas que já não tinham mais serventia. Mas agora o seu fardo tornou-se leve, porque você parou de lutar contra o fluxo da sua própria história. Você é uma testemunha do processo. Você é um guardião da revelação que poucos conseguem sustentar até o fim. E enquanto você absorve essa nova realidade, há algo que precisa ser dito sobre o seu agora. Você é comprometido com a verdade que agora atravessa a sua vida.
Você é comissionado para carregar essa nova percepção para além dos muros que um dia o limitaram. Você é enviado para habitar este novo lugar, não como alguém que busca uma entrada, mas como alguém que já é parte integrante da morada. Sinta a gravidade destas palavras, pois elas não são apenas som, mas uma fundação sendo lançada sob os seus pés neste momento. Neste exato instante, em todos os cantos do mundo, existem outras almas que estão, assim como você, recebendo essa mesma revelação. Há pessoas em silêncio, em cidades distantes, que agora mesmo sentem a mesma calmaria que você sente ao compreender que nunca estiveram realmente trancadas do lado de fora. Você é parte de uma rede invisível, uma comunhão de seres que não precisam de ruído para se reconhecerem, pois a marca que eles carregam é a da quietude diante das portas abertas. O que você vive agora não é um evento isolado, é um movimento profundo que está acontecendo na quietude dos corações que se permitiram ser transformados. Você faz parte de algo que não anuncia a sua força através do barulho, mas através da presença constante e inabalável daqueles que finalmente entenderam o seu lugar. E porque você compreendeu, o seu passo agora tem o peso da certeza. Você não anda mais tateando as sombras, procurando por uma fechadura, pois você já se encontra no centro do pátio que lhe foi destinado. O alívio que você sente não é a ausência de problemas, é a presença de uma clareza que transforma qualquer obstáculo em um simples detalhe da paisagem. Você não é mais o mesmo, e o mundo, da sua nova perspectiva, também não é. O que foi desfeito para que o verdadeiro, o que nunca poderia ser abalado, pudesse finalmente permanecer. E assim, na total aceitação de que o caminho foi apenas a preparação para a sua chegada, você encontra o seu descanso. Tudo está finalmente em ordem. Você observa agora que a resistência que você encontrou em cada projeto, em cada relacionamento e em cada tentativa de avanço, era, na verdade, uma proteção disfarçada de barreira. Você acreditava que o sucesso era a ausência de impedimentos, quando, na verdade, o seu processo de amadurecimento exigia justamente que o caminho fosse obstruído para que você pudesse desenvolver a musculatura da alma necessária para sustentar a abundância que o aguarda. O que você chamou de fracasso, a sabedoria superior sempre nomeou como redirecionamento. Cada vez que uma porta se fechava com estrondo, era uma mão amorosa impedindo que você entrasse em um recinto que não comportaria a totalidade do seu propósito. Você tem passado anos pedindo permissão para entrar, quando deveria estar reconhecendo que a casa que você deseja habitar já possui as chaves guardadas sob a sua própria responsabilidade. A fadiga que você carrega nos ombros, esse peso que parece vir de uma vida inteira de esforço, não é o resultado de uma falta de capacidade, mas o custo de tentar carregar um destino que você ainda não tinha a permissão de abrir. Agora, ao olhar para trás, você percebe que a sua angústia era apenas a colisão entre a sua vontade apressada e o tempo perfeito da sua entrega. Não existe nada de errado com você, e nunca houve. Você apenas estava tentando forçar uma entrada em um tempo onde as paredes ainda precisavam ser purificadas de tudo o que não pertencia à sua essência original. E essa purificação, por mais dolorosa que tenha sido, foi o martelo que quebrou os ídolos que você nem sabia que estava adorando, aqueles pequenos deuses da segurança pessoal e da aprovação alheia. À medida que a névoa se dissipa, você começa a ver o pátio, aquele espaço amplo, silencioso e vasto, onde o seu verdadeiro trabalho reside. Você não precisa mais pedir para entrar, porque você já está posicionado no centro do seu próprio chamado.
Cada detalhe da sua trajetória foi, até aqui, um exercício de desapego, uma escola de paciência onde você aprendeu que o que é verdadeiramente seu não precisa ser conquistado com força, mas apenas recebido com a prontidão de quem finalmente compreendeu que o dono do pátio é, e sempre foi, você mesmo. A quietude que agora brota dentro do seu peito é o sinal inconfundível de que a calibração foi concluída. E você não precisa mais se preocupar com o que as pessoas pensam ou com o que o mundo dita ser o caminho correto. O seu caminho foi desenhado na medida exata da sua estatura. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. A sua vida agora carrega a assinatura de alguém que atravessou o deserto para encontrar o seu próprio oásis. O que foi feito em você é definitivo. Right now, all across the world, outros estão recebendo esta mesma revelação, sentindo o peso da espera cair dos ombros ao reconhecerem que o seu tempo finalmente chegou. Você não está sozinho nesta travessia silenciosa, e essa é a prova de que a sua caminhada é guiada por uma mão que nunca falha. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.